Olá, pessoal. Vou contar uma história aqui também que me aconteceu, que no momento que me aconteceu, que às vezes eu nem acreditava. Mas só que acontecia coisas que às vezes Deus falava e que eu não conseguia entender. Mas um belo dia eu estava no sofá assistindo, que eu tinha mania de assistir a missa na televisão. Mas aí eu estava lá e o padre começou a falar coisa direcionada a mim que estava no sofá. Eu falei, não, isso aí não pode acontecer. Como é que esse padre está falando essas coisas? Direcionada para mim, que estou no sofá sentada, dando exemplo e falando as coisas, né? Mas como Deus usa as pessoas, pode usar na televisão, pode usar no animal, pode usar no bem, mas até então eu falei, não, isso não pode acontecer, que esse padre não está falando comigo esse negócio. Eu falei, não, esse padre não está falando comigo, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou assistir mais essa missa aqui nessa televisão, não, porque senão eu vou ficar doida. Isso era tudo no início da minha. Quando Deus começou o meu chamado, ele começou a me mandar sinal. Aí ele mandava por tudo que era lado, chegava sinal por tudo que era lado, e eu ficava sem entender nada. Esse eu estava em casa no sofá, ele mencionou, falou de mim, falou de signo que eu lia, falou de celular, falou de tudo, deu vários exemplos, né? E eu achei aquele estranho, né? Eu falei, isso tá muito estranho, isso não é comigo não, que tá acontecendo isso comigo, tô ficando, não tô ficando certa. E eu falei, não vai ter essa missa aqui mais não. Na próxima semana eu vou ter a missa lá na igreja, que aí eu quero ver ninguém falar comigo. Aí eu peguei assim, quando foi no final de semana, no domingo de manhã cedo, eu acordei e falei, hoje eu vou assistir a missa na igreja, não vou assistir na televisão mais não. Quando eu cheguei na igreja, não foi diferente. Fiquei lá um pouco, daqui a pouco o padre começou a falar e começou a citar, ainda citou o que tinha acontecido o dia anterior, que eu tinha feito, entendeu? Aí o padre começou a falar, eu falei, não é brincadeira. Eu na igreja, meus olhos só encheu de água, com aquelas lágrimas descendo, eu não entendia. Eu falei, meu Deus, Deus fala realmente, Deus fala. Como é que aquele padre vai falar aquelas coisas comigo? Como é que o padre vai saber? E aí mencionou mim na igreja e eu fiquei sem chão. Então eu comecei a. Aí agora eu comecei a um pouco ficar meio com dúvida, mas mesmo assim eu segui. Quando eu vim embora da igreja, eu falei, oh meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Todo lugar que eu vou chega uma pista e eu fico sem entender. Um belo dia eu fazia compra no mercado e eu tinha sonhado que a menina do mercado do caixa não ia estar mais lá. Sempre eu ia de manhã cedo no mercado, o mercado era muito grande, e aí eu passava as compras no caixa dela, ficava conversando. Ela conhecia, ela estava no mercado há muitos anos. E aí Deus disse que na próxima vez que eu chegasse lá, que ela não ia estar mais lá no mercado, que ela ia ser demitida do trabalho. Eu digo, não, isso não pode nem acontecer. Simplesmente fiquei. Quando foi na semana que eu fui no mercado, e aí passei pelos caixas, procurei ela, ela não estava. Eu digo, deve ser folga dela, hoje ela não está aqui. Aí me direcionei para outra caixa e perguntei pelo nome dela e se ela estava lá no mercado. Aí a colega disse que ela tinha sido demitida e que ela não ia voltar mais a trabalhar no mercado. Exatamente como eu tive o sonho. Então, eram sonhos que era tudo direcionado e eu às vezes não entendia. Mas todos os meus sonhos que eu sonhava eram um recado de Deus. E Deus estava comigo, ele tinha me escolhido para falar, e às vezes eu não conseguia entender muitas coisas. Mas sempre tinha uma pessoa direcionada para me dar aquela notícia quando eu tinha dúvida, encontrar uma pessoa. Um belo deles que eu ia encontrar uma pessoa numa praça, num lugar, e ela ia me falar umas coisas. Quando eu cheguei lá que eu encontrei a pessoa, nem estava lembrando do sonho. Aí a moça começou a falar e começou a dar exemplo, falou de religião, falou de uma alimentação. Aí eu, poxa, aí caiu a ficha. Eu falei, nossa, essa é a água. Depois que ela foi embora, que eu também tava lá na hora, eu não tava lembrando. Depois que ela foi embora, que eu cheguei em casa, me veio um negócio para olhar. E aí eu fui até procurar na internet uma religião que ela tinha falado. E aí eu vi realmente que era Deus que tinha usado ela e tava me direcionando já os caminhos. Mas naquele momento eu ainda tinha muita coisa que eu não conseguia identificar. E às vezes tinha medo até de falar, né? Porque a gente vai falar uma coisa dessa hoje, as pessoas dizem, ah, tá querendo se aparecer. Outros vão dizer, ah, porque tá querendo usar as redes sociais para aparecer ou para falar de Deus. Não. Mais uma vez eu digo a vocês, eu não sou missionária, não sou pastora, não tenho religião. A única vez que eu frequento uma igreja e não tenho aquela conexão, que minha conexão sempre é direta com Deus, e tudo que ele falava na minha vida era certo. Muita revelação que ele fez na minha vida, tudo era verdade. Revelava coisas que ninguém sabia. Tinha pessoas, às vezes, que eu ouvia uma pessoa falar para mim, ou até numa televisão, ou até na rua que eu encontrava, que não sabia meus sonhos.
Teve um dia que eu peguei um ônibus, entrou um morador de rua no ônibus. E ele começou a falar, aí explicando que eu tive um sonho, que eu até iria morrer, né? Que para viver teria que morrer e viver de novo. Foi uma coisa que eu nunca vi. Aí eu tô lá no ônibus, muito preocupada. Digo, pronto, eu já vou morrer, chegou a hora de eu morrer. Nossa, eu fiquei até triste. Eu falei, pô, eu tava até gostando desse mundo, como é que eu já vou partir desse mundo? Sem fazer minha missão toda. E aí eu tava bem triste, né? Ficou preocupada. Poxa, eu achei que eu ia viver tanto. Eu sempre quis viver muito e eu já ia morrer no sonho, né? Aí o morador de rua entrou no olho e começou a falar. Morrer em sonho, assim não. Começou a explicar. Com aquelas palavras, assim, que não era nem pra uma pessoa entendida, que tinha nada a ver. Eu tava perto dele, ele falando aquelas palavras. Eu falei, nossa, ou então realmente ele estava certo. A minha morte não era uma morte natural, a morte que eu ia morrer assim. Era uma morte do meu espírito que ia desencarnar e eu teria um espírito novo. Os meus pecados tinham sido perdoados, então eu teria uma vida diferente. E aí agora foi que eu vim cair a ficha. Mas como que aquele morador de rua, que o pessoal chama mendigo, ia falar do sonho, ia contar essa história, ia entrar no ônibus e começar a falar a história do sonho. E isso ainda falou, sonhar que aconteceu e começou a explicar. E aí foi que eu parei, botei na minha cabeça, vi, não, meu tempo vai ser como eu sonhei aqui na Terra. Chegar meus 100 anos aqui na Terra, não vou partir agora. E aí era coisa que era difícil de acreditar. Porque da onde vinha a resposta, era da onde menos você esperava. Teve um dia também que ele disse que eu ia achar um negócio na rua que ia me ajudar muito, era valioso. Mas era uma coisa que não era novo. E eu falei, não vou achar nada por nada, mas querendo ou não, quando foi no dia que eu saí na semana, eu achei o negócio que ele tinha falado que eu ia achar. E realmente tinha o que ele queria que eu fizesse. E eu realmente guardei esse negócio, nem dei muita atenção. Procurei por lá, tinha uns números assim, olhei. Era um livrozinho. E aí não dei muita importância não, mas eu não joguei fora, eu guardei. Digo, esse livro aqui, li o livro, que era pequeno. Mas depois que eu formulei um trabalho, que ele tinha mandado para eu fazer, que eu fiz, foi que eu vim ver que aquele trecho já estava no livro há muito tempo, eu não percebi. Eu guardei o livro por quase 3 anos dentro de casa, e o que ele queria que eu procurasse no livro estava na capa do livro, na minha cara, e eu não conseguia. Ele tinha falado em sonho, deu os exemplos, mas eu não conseguia identificar. Mas depois que já tinha passado, que já tinha feito o negócio, quando eu fui ver, que eu achei o livro, sem querer, eu achei o livro na gaveta, tava as mesmas iniciais que ele tinha mandado procurar anteriormente e para formular aquela coisa. Ou então tudo que acontecia era direcionamento de Deus. E eu, às vezes, eu não levava muito a sério. Teve uma vez mesmo que ele proibiu de eu pegar moto. Eu falei, não, vou pegar minha moto sim, que é mais barata, mais rápida para ir para a faculdade. Quando eu cheguei lá na frente, eu peguei uma moto. A moto, o rapaz subiu pelo meu fio, cortou sinaleira, tudo o cara fez errado. Não foi, quando chegou bem próximo, veio um carro, ainda bateu na minha perna e na moto, quase quebra minha perna. Então, assim, eu era avisada, mas eu era meio teimosa, né? Às vezes eu não acreditava no sonho. E eu fui avisada em sonho que não era para pegar a moto e não era para fazer isso. E aí eu atemei e fiz e eu quase me dou mal, né? Hoje eu tô aqui com minha perna, graças a Deus. Mas evito o máximo possível pegar uma moto, porque realmente você tá numa moto, tá em precipício, né? Então as coisas que acontecem, a gente às vezes não se liga. Mas às vezes é um aviso. E a gente tem que dar aquele aviso, saber que Deus existe. E Deus só quer o melhor para nós. Ele não vai avisar uma coisa que você não vai fazer, que é para seu mal. Vai avisar para você fazer para o seu bem. Então, mais uma vez, eu estou aqui dizendo, eu não sou missionária, não sou pastora, não sou cristã. E hoje o que eu estou falando é de Deus e da existência e de que Ele fala com a gente. Fala em sonho, fala em pessoa, usa um animal, usa qualquer coisa para te dar um alerta. E quando você começa a ter a conexão e acreditar, você vai ver as coisas com mais clareza. Mas eu estou ficando mais uma vez por aqui para esse vídeo ficar muito longo. E quando tiver um sonho, presta atenção. E tudo que eu quero alertar é que a gente só precisa acreditar em Deus, que Ele existe e que Ele faz o melhor para a gente. E mais nada, só isso. E outras coisas não queremos mais nada em troca.